Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Vinícius e nesse momento nós vamos dar continuidade ao assunto de trigonometria, trabalhando especificamente lei dos senos. Para isso a gente vai usar uma situação-problema. E eu acredito que, retomando lá os primórdios do desenvolvimento da trigonometria, a Universidade Federal da Paraíba se inspirou quando se falava de agrimensura, de astronomia e de navegação. Acho que foi por aí que a Universidade da Paraíba se inspirou para criar a seguinte situação-problema. A prefeitura de certa cidade vai construir sobre um rio que corta essa cidade uma ponte que deve ser reta e ligar dois pontos A e B, localizados nas margens opostas do rio. Para medir a distância entre esses pontos, um topógrafo localizou um terceiro ponto C distante 200 metros do ponto A e na mesma margem do rio onde se encontra o ponto A. Usando um teodolito, instrumento de precisão para medir ângulos horizontais e ângulos verticais muito empregado em trabalhos topográficos, o topógrafo observou que os ângulos BCA e CAB mediam respectivamente 30 graus e 105 graus, conforme ilustrado na figura a seguir. Com base nessas informações, é correto afirmar que a distância em metros do ponto A ao ponto B é de... Bom, pessoal, vamos lá. De forma esquemática aqui eu já trouxe os dados da questão, colocando aqueles elementos que vão ser importantes para a gente. Já trouxe o triângulo, que é o triângulo ABC. O lado AC foi fornecido, que vale 200 metros, e o lado AB é justamente o que o exercício pediu. Chamei ele de X. Um detalhe importante, e que nós vamos precisar como pré-requisito, é lembrar de uma relação que a gente já viu no triângulo retângulo, que é o significado de seno. No triângulo retângulo, o seno eu posso colocar como a razão entre o cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Essa relação ela será importante para a gente resolver essa questão e, por consequência, mostrar também a lei dos senos. Bom, para facilitar a nossa vida, eu vou usar aqui uma estratégia. Para melhor visualização de vocês, esse nosso triângulo ABC eu vou desenhar ele numa posição diferente. Vou deitar, colocando de maneira informal, vou deitar esse triângulo para melhor visualização. Então, deitando esse triângulo, nós vamos ter a figura mais ou menos dessa forma. Está aqui o nosso triângulo ABC. E aí eu estou marcando os dados que foram fornecidos. Aqui vale 200. Esse é o que eu desejo saber que vale X. Esse ângulo de 30 graus e o ângulo aqui de cima, um ângulo de 105 graus. Informação importante. É legal que vocês saibam também. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre igual a 180 graus. Importante por quê? Porque que a gente vai conseguir concluir qual o valor do terceiro ângulo desse triângulo, do ângulo B. 105 com 30, 135. Para completar nos 180 graus, esse ângulo deverá ser de 45 graus. Então temos aí o terceiro ângulo do triângulo. Legal, pessoal. Para a gente resolver isso aí agora, eu vou usar uma estratégia bem bacana. Eu vou escolher traçar uma altura conveniente dessa figura. Eu vou traçar uma altura partindo do vértice A. Então tracei essa altura, estou chamando de Hzinho, e o ponto de contato aqui com o lado BC estou chamando de H. A partir daí, a gente vai começar a resolver efetivamente a questão. Usando então, pessoal, o fato de que o seno de um ângulo é a razão entre o cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa, eu posso falar que nos dois triângulos que a gente formou aqui, que são triângulos retângulos, o seno do ângulo de 30 graus será igual à razão entre o cateto oposto a ele e a hipotenusa. H dividido por 200. E manipulando isso daqui algebricamente, nós temos que o H vai ser igual a 200 vezes o seno do ângulo de 30 graus. Analogamente, a gente pode fazer isso no triângulo de cá também. Triângulo retângulo, da mesma forma, eu vou colocar que o seno do ângulo de 45 graus será a razão entre o cateto oposto a esse ângulo de 45, que também é H, dividido pela nossa hipotenusa desse triângulo, que é X. Mais uma vez manipulando, teremos
H igual a x vezes o seno do ângulo de 45 graus. Tudo bem, pessoal? Bom, reparem que, obviamente, H é igual a H. Então, eu posso igualar essas duas expressões, no que eu chegarei em 200 vezes o seno de 30 graus, igual a x vezes o seno de 45 graus. Ajeitando de forma conveniente essa expressão, nós ficaremos com 200 dividido pelo seno de 45 igual a x dividido pelo seno de 30 graus. Chegamos em uma igualdade importantíssima. Iremos trabalhar ela com bastante carinho, justamente para mostrar a nossa querida lei dos senos. Então, eu acabo de chegar aqui. 200 dividido pelo seno do ângulo de 45 graus é igual a x dividido pelo seno do ângulo de 30 graus. Para continuarmos a resolução, pessoal, vai ser legal a gente lembrar uma outra coisa também, aquela nossa querida tabelinha dos ângulos notáveis. Seno, cosseno e tangente para ângulos de 30, 45 e 60 graus. Tá aí a tabelinha. E a gente pode fazer a substituição nessa nossa expressão. Eu vou ficar com 200 dividido pelo seno de 45, raiz de 2 sobre 2, igual a x dividido pelo seno de 30, que é meio. Reparem que nós podemos simplificar o 2. Ficou 200 sobre raiz de 2, que é racionalizável. Podemos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Ficaremos com 200 raiz de 2 sobre 2. Ou, finalmente, x igual a 100 raiz de 2, que é justamente o que o exercício deseja saber. O tamanho do segmento AB ou a distância AB em metros, que é a unidade que o exercício forneceu. Tudo bem, pessoal? Agora sim, pessoal, dá para a gente partir para a demonstração. Mostrar realmente de onde vem essa lei dos senos, como ela pode ser aplicada em qualquer triângulo. Para isso, desenhei aqui um triângulo ABC, marquei de forma especial esse ângulo A, oposto ao lado Azinho, o lado Bzinho oposto ao ângulo B, o lado Czinho oposto ao ângulo C. Como o triângulo é uma figura que pode ser colocada dentro de uma circunferência, ou seja, eu posso circunscrever uma circunferência ao triângulo, passando pelos 3 vértices, já coloquei isso como figura auxiliar. Mais ainda, falei que é uma circunferência de raio R. Só que antes da gente partir para a demonstração, eu vou precisar que vocês relembrem uma propriedade, que é essa daqui. A do ângulo inscrito em uma circunferência. Sempre que eu tiver um ângulo inscrito em uma circunferência, eu posso garantir que o valor do ângulo inscrito é metade do arco que ele enxerga. Então, para um ângulo inscrito numa circunferência, o valor para o ângulo, metade do arco que ele enxerga. A partir daí, estou traçando aqui, convenientemente, um diâmetro. Vai ser auxiliar na nossa demonstração. Vamos falar que é o diâmetro BD. Se é o diâmetro, obviamente, a gente terá uma circunferência dividida em duas partes iguais a 180 graus. Circunferência tem 360, dividida em duas partes, 180 graus para cada uma. Mais ainda, quando eu traço esse segmento CD, reparem que esse ângulo C é um ângulo inscrito na circunferência. O ângulo inscrito na circunferência vale metade do arco que ele enxerga, que é de 180. Portanto, esse ângulo C será de 90 graus. Mais ainda, reparem que esse ângulo inicialmente a gente chamou ele de A, ele está inscrito na circunferência e enxerga o arco BC. Reparem nesse ângulozinho que eu estou rabiscando agora, também está inscrito na circunferência e enxerga o mesmo arco BC. Portanto, tem o mesmo valor. Esse arco aqui está para esse arco também estará para esse ângulo. Quer dizer, esse ângulo é metade do arco que ele enxerga, esse ângulo vai ser metade do mesmo arco. Também é o ângulo A. Agora ficou lindo para a gente trabalhar. Por quê?
estou destacando para a gente um triângulo de forma especial aqui, ó, que é o triângulo BCD. Reparem que esse triângulo BCD ele é retângulo em C. Mais ainda, a gente tem esse ângulo que a gente acabou de concluir que é o ângulo A. A hipotenusa desse triângulo é o diâmetro. Como eu considerei o raio R, 2 R's. E esse lado do triângulo BC é o lado A. Reparem que, em sendo um triângulo retângulo, eu posso garantir que o seno do ângulo A é o cateto oposto a esse ângulo dividido pela hipotenusa. Azinho sobre 2R. E manipulando de forma conveniente essa expressão, eu posso chegar que o A, ou Azinho, dividido pelo seno do ângulo A, é igual a 2 vezes o raio da circunferência circunscrita. Bonito! Eu acabo de chegar à conclusão de que um lado dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado é uma constante igual a 2R. Se eu traçar outros raios convenientes, eu posso chegar à mesma conclusão para os demais lados. Para o lado B, eu vou chegar à conclusão de que Bzinho dividido pelo seno do ângulo B é igual a 2R também. Bem como Czinho dividido pelo seno do ângulo C também é igual a 2R. Compondo para a gente a nossa lei dos senos. O que a lei dos senos conta para a gente? Fala que a razão entre um lado, ou em um triângulo, a razão entre um lado e o seno do ângulo oposto a esse lado é sempre constante e igual ao diâmetro da circunferência circunscrita a esse triângulo. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês. Beijo grande e até a próxima, se Deus quiser.